A partir de agora, a Jovem Pan, em parceria com o Instituto Paraná, nós vamos divulgar uma pesquisa para a corrida presidencial, uma pesquisa que foi feita no estado de São Paulo. Murilo Hidalgo, do Instituto Paraná, conosco. Tudo bem, Murilo? Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, Josival. Bom dia, professor Vila. Bom, nós temos 3 cenários. Quem nos acompanha pela internet vai ver os quadros aparecerem na internet. Você que está só nos acompanhando pelo rádio, depois a pesquisa fica no site da Jovem Pan. Primeiro, o cenário com o Fernando Haddad, Murilo. Quais são os resultados? Jair Bolsonaro em primeiro, Geraldo Alckmin em segundo. É claro que esse índice de Geraldo Alckmin é alto, 18,4%, porque a pesquisa foi feita no estado, não é isso, Murilo? Exatamente. O primeiro cenário nós consideramos sem o ex-presidente Lula, né? Então, o não sabe 5,4%, nenhum 21%, Jair Bolsonaro 21,4%, Geraldo Alckmin 18,4%, Marina Silva 11,7%, Ciro Gomes 8,3%, Fernando Haddad 5,1%, Álvaro Dias 3,9%, João Amoedo 1,2%, Henrique Meirelles 1% e os demais menos de 1%. Professor Vila, quer comentar o primeiro cenário? Sim, Murilo. O que chama a atenção nesse primeiro cenário, tendo como candidato do PT Fernando Haddad, e lembrando que a pesquisa é no estado de São Paulo, para presidente da República, é primeiro o baixo índice do Jaiminho, apenas 5%, alguém que foi prefeito da capital de São Paulo, é conhecido fundamentalmente no estado de São Paulo com índice tão baixo, caso seja o candidato para o PT, e aqui a presidente da República, a sua votação em São Paulo seria muito baixa. O que chama atenção, principalmente, é que o Jair Bolsonaro fica em primeiro, 21,4%, Alckmin 18,4%. Quer dizer, nesse cenário, sem o Lula no estado de São Paulo, o Jair Bolsonaro tem uma votação, uma intenção de voto superior à do Alckmin, né? Exatamente, professor Vila. O Jair Bolsonaro no estado de São Paulo também lidera. Vale salientar em pesquisas que nós fizemos este ano nos estados, no Rio de Janeiro ele também lidera, e em Minas, sem o Lula, ele também lidera, né? Quer dizer, nos 3 estados com o maior número de eleitores no Brasil, o Jair Bolsonaro está liderando. Ô Murilo, falando sobre o segundo cenário, o Instituto Paraná coloca o ex-presidente Lula nessa corrida. Jair Bolsonaro em primeiro, 20,6%, Lula 19,5%, Geraldo Alckmin 16,7%, mas também a opinião das pessoas que não votariam em nenhum desses candidatos ainda é um índice bastante alto, né? Exatamente. Quando a gente põe o Lula, ele diminui um pouco, mas ainda é muito alto. A pesquisa é a fotografia de um momento, é a fotografia desse momento, né? Esse momento, eu não tenho medo de afirmar que no estado de São Paulo, onde a pesquisa foi feita, o Jair Bolsonaro venceria as eleições se as eleições fossem hoje, por exemplo, né? Isso chama atenção, Murilo, porque no caso, com a participação do Lula, mesmo tendo empate técnico, tudo bem, é verdade, tudo isso que nós sabemos, mas é a presença na liderança do Jair Bolsonaro, o Lula em segundo, né, por uma margem muito pequena, mas cerca de 1%, e o Alckmin mesmo, assim, mantendo nesse caso o terceiro lugar, o que é péssimo, né, para alguém que já foi governador de São Paulo por mais tempo na história da República, né? Exatamente. Teria o lado positivo por ele ter sido governador há muito tempo, mas agora, nesse momento está pesando, ao nosso ver, o desgaste do tempo, né? Sim. De muito tempo do Geraldo Alckmin no poder em São Paulo. Agora, isso para o Geraldo é preocupante, porque é o estado dele. Se a gente for relembrar, o arranque do Aécio é muito semelhante. O arranque do Aécio era um pouquinho melhor que o arranque do Geraldo há 4 anos atrás, no estado de Minas, onde o Aécio perdeu para a Dilma, né? Perfeito. Ô Murilo, agora... Eu quero fazer uma pergunta para o Murilo. Murilo, o estado de São Paulo tem 645 municípios. No último pleito, Geraldo Alckmin ganhou em 644, só perdeu em 1. Como é que você explica que ele perca para o Bolsonaro no estado dele, nestas condições? Olha, fica muito claro para nós, que nós estamos entendendo, é o desgaste. Hoje o desgaste, se a gente for analisar, do tempo do PSDB no poder em São Paulo e o desgaste nacional do PT-PSDB é muito alto. Isso hoje, ao nosso ver, é o que está pesando para o Geraldo arrancar nas pesquisas. Principalmente esse desgaste nacional de PT-PSDB. Por isso que o Novo vai ter sucesso na sua conclusão? Eu acho que o Novo, se ele não evaporar, se ele não se mostrar frágil, ele tem tudo para ter sucesso. Agora basta saber se esse Novo vai ter consistência para a população acreditar que ele possa realmente ter o Novo.
Ô Murilo, agora a pesquisa indicando o cenário 3, o candidato do PT, o Instituto Paraná, coloca Jacques Wagner, que tem uma avaliação muito baixa, apenas 1%. Em relação aos números, Jair Bolsonaro ainda em primeiro, Geraldo Alckmin em segundo, Marina Silva em terceiro. Bolsonaro lidera com 21,6%. E o número de pessoas indicando que não votariam em nenhum candidato é um número mais alto ainda, né? Mais alto. Nesse cenário tirou o Lula, e o Jacques Wagner mostra que as chances deles nesse momento são muito difíceis, né? Porque você pega um estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, ele fazendo 1%, por isso que eu acho que se o Lula não vier a ser candidato, como provavelmente não venha a ser, o candidato deva ser, se ele tiver algum candidato, o mais viável hoje é o Haddad. Outra coisa que chama muita atenção na pesquisa são os votos do Bolsonaro. Ele faz muito mais votos no sexo masculino do que feminino, e os jovens, né? Até 34 anos ele é muito bem votado. Depois ele começa a cair com relação a isso, né? É interessante isso, porque essa é a sua observação, Murilo, porque nesse cenário, entre os homens, o Jair Bolsonaro teria 27,8% das intenções de voto, e entre as mulheres apenas 15,9%. Né? O curioso é que é isso que você bem destacou, é o eleitorado masculino e jovem, né? E jovem. Já o Geraldo é o voto feminino e com as pessoas com mais idade. Perfeito. Ô Murilo, é possível comparar essa pesquisa com a última que o Instituto fez também aqui em São Paulo? Qual é a comparação que é possível? Quem melhorou, quem piorou? Olha, é que a gente mudou os nomes dos candidatos, por isso que a gente não fez o comparativo, porque a gente não acha justo. Eles variaram dentro da margem de erro. Como a gente mudou os nomes, não é justo fazer um comparativo para dizer aquele subiu, aquele caiu, porque a gente tem nomes diferentes na pesquisa, né? Um outro nome que chama muita atenção, que a gente colocou, que foi ventilado, era o do José Alencar, né? Que estavam tentando do PR fazer o candidato presidente, mas mostra também que tem pouca densidade eleitoral, né? E ninguém nem sabe quem é Josué Alencar, né? Exatamente. Que é o filho de José Alencar, que foi vice-presidente da República, uma pessoa anódina, vale lembrar, com pouquíssima contribuição ao Brasil, e agora o filho querendo suceder o Anódido 2. Então, não tem presença. Essas candidaturas inventadas nos gabinetes de Brasília não prosperam, né? Exatamente, muito difícil. Exatamente, você falou muito bem. Criada nos gabinetes de Brasília, né? O seu instituto fez essa pesquisa em 82 municípios, segundo eu estou lendo aqui, pelo método PPT, probabilidade proporcional ao tamanho. O que é isso? Que na verdade a gente faz proporcional ao tamanho, por exemplo. Vou explicar desde o início. A gente vai fazer, por exemplo, aqui tem o perfil da amostragem, se você for ver como foi feita a pesquisa. Por exemplo, 53% do eleitorado que é feminino foi feito 53% das entrevistas com pessoas do sexo feminino e 47% do masculino. Aí por escolaridade, nós entrevistamos 28% de pessoas que têm até curso superior completo ou incompleto e 72% de pessoas que têm até ensino médio. Por faixa etária, a gente faz proporcional ao eleitorado. 14% das entrevistas foram feitas de 16 a 24, 20% de 25 a 34, 21% de 35 a 40, faz proporcional ao eleitorado. E população economicamente ativa também. PEA, 1.335 entrevistas, que dá 67%, e 33% não PEA. E a gente leva em proporções as mesorregiões do estado de São Paulo também, onde é proporcional às mesorregiões, o número de eleitores é feito também. Ô Murilo, só para a gente fechar, quem acompanhar a pesquisa pelo site da Jovem Pan também vai encontrar uma avaliação da aprovação do presidente Michel Temer. Eu só digo aqui, apenas 3,2% dos entrevistados consideram a gestão Michel Temer ótima ou boa. E também há uma avaliação do ex-governador Geraldo Alckmin, é isso, né? Exatamente. Agora, a situação do presidente Michel Temer é muito ruim, né? A gente deu um comparativo, a pergunta foi exatamente igual, na pesquisa que a gente fez com a PAN em fevereiro, ele tinha 15% de aprovação, hoje ele está com 7%, né? Quer dizer, a greve dos caminhoneiros foi muito ruim para o Michel Temer, já estava ruim, né? Ficou ainda pior, né? Isso é uma observação importantíssima, muito rápido o meu comentário, mas isso que você lembrou, quer dizer, a aprovação antes era de 15,3, caiu para 7,1, caiu pela metade, né? E a desaprovação saltou de 81,7 para 90%. Quer dizer, um candidato que tem um presidente, melhor dizendo, que tem uma desaprovação de 90%,
nenhum candidato que tenha um mínimo de 3, 4 neurônios e que se comunicam entre si vai querer apoio, né? Porque é o candidato kryptonita, né? Tocou, tá frito, né? A lógica seria essa, né, professor? Mas na política brasileira, nem sempre eles pensam na lógica, né? Murilo Hidalgo, do Instituto Paraná, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, Murilo. Bom trabalho. Bom dia a todos e obrigado pela oportunidade.